qual que é o seu maior medo? Pense aí. É legal estar daqui de cima que dá para você ver as expressões. Vocês perdem essa parte. Qual é o seu maior medo? O que te aflige? O que você tem medo de perder ou de não acontecer na sua vida? O que tira o seu sono muitas vezes? O que te traz preocupação? Nós queremos refletir um pouquinho hoje sobre isso. Do que nós temos medo e o que esse medo revela sobre nós, sobre aquilo que está em nosso coração e sobre a nossa visão a respeito de Deus e sua obra. Então nós queremos refletir um pouquinho sobre isso hoje. O texto de 1 João, capítulo 4, nos fala sobre, o tema geral do texto é o amor, que se refere a Deus, o amor de Deus para conosco, e o nosso amor com relação ao nosso irmão. Mas em certo momento da passagem, e nós vamos ver como João vai construindo isso no decorrer da passagem, João cita no versículo 18 que o verdadeiro amor lança fora o medo, ou o perfeito amor lança fora o medo. Como nós podemos entender isso? O que o apóstolo João está nos ensinando sobre a relação entre amor e medo e como podemos vencer os medos ou alguns dos temores que vêm à nossa alma através do exercício do amor. Então nós queremos refletir sobre isso nessa noite, tá? E para você que anota, o tema da mensagem está bem vinculado ao que o versículo nos diz. Nós vamos falar sobre o amor que vence o medo. Bom, esse é o tema da nossa mensagem e queremos refletir sobre isso. Eu quero começar com uma citação que diz o seguinte: muitos do povo de Deus estão constantemente debaixo das apreensões de calamidades que nunca lhes ocorrerão e sofrem muito mais ao simplesmente temê-las do que teriam que sofrer se passassem por elas. Na sua imaginação, existem rios impedindo o seu caminho, e estão ansiosos em saber como vão atravessá-los ou cruzá-los nadando. Não existem tais rios, mas eles estão agitados e angustiados sobre esses. Este povo tímido está continuamente atravessando pontes que existem somente nas suas imaginações. Eles se esfaqueiam com punhais imaginários. Eles passam fome em fomes imaginárias e até se enterram em túmulos imaginários. A citação de um livro de um autor que fala justamente sobre o medo e a ansiedade nos revela como muitas das vezes e muitos dos nossos temores, eles estão na nossa mente e boa parte deles nunca vão acontecer na nossa vida no dia a dia. Mas eles estão de alguma forma nos aprisionando, eles estão de alguma forma nos prejudicando, nos impedindo de realizar certas atitudes, porque esse medo está nos aprisionando em nossa mente. Está de alguma forma nos fazendo cativo, está de alguma forma prejudicando o nosso desempenho. E agora nós precisamos entender que existe uma diferença entre alguns termos bíblicos e algumas noções bíblicas. Existem certos medos que são, até em certo sentido, naturais, e Deus nos criou com alguma perspectiva disso, até para nos dar prudência. Porém, existem certas coisas que a Bíblia nos ensina que nós não devemos temer, e que muitas vezes está presente na realidade do homem. Eu quero só citar alguns versículos, você não precisa abrir, eu estou com eles aqui. Por exemplo, a Bíblia fala do nosso problema muitas vezes com o temor ou o medo dos homens. Provérbios 29:25 diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O provérbio faz um contraste entre o temor devido a Deus, e a gente falou sobre isso semana passada, e o temor ao homem que não é bom, que é uma cilada. Outro texto que expressa isso já numa narrativa está em João capítulo 12, que diz assim: contudo,
Muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 42 e 43, para você que quer anotar a referência. O que o texto está narrando é que certas pessoas, ao ouvir o discurso de Jesus, acreditaram nele, mas não se comprometeram em segui-lo porque eles tinham medo dos fariseus. Tinham medo dos homens. E amaram mais o que os homens poderiam proporcionar para eles do que a glória de Deus. Então, um dos temores que a Bíblia coloca como algo que é uma cilada para a vida do homem é o temor das pessoas. É quando você coloca o que as pessoas vão pensar de você acima do que Deus vai pensar ou vai avaliar a respeito da sua vida. É quando você deixa de fazer ou toma certas atitudes por estar diante de pessoas e esquece que você está sempre diante de Deus. Então esse é um dos problemas diagnosticados nas Escrituras com relação ao medo. A Bíblia também fala de outras coisas. Fala de medo de perder coisas temporais. Fala de medo de circunstâncias. E tudo isso... Note que nós não estamos falando sobre imprudência, como nós falamos, mas tudo isso tem a ver com a nossa perspectiva de quem nós somos e principalmente de quem Deus é. Então João, na sua carta, nesse trecho, ele nos apresenta a solução para o medo. E eu quero ver isso com os irmãos nessa noite. Eu não sei qual é o seu temor, como nós começamos perguntando. Eu não sei o que aflige a sua alma com relação a isso, se algo aflige sua alma com relação a isso, mas eu quero mostrar para você o que João nos mostra como a solução para o medo aqui. No boletim da semana passada, não sei quantos leram, eu escrevi uma pastoral sobre isso, sobre a questão do medo, e eu usei uma ilustração. A ilustração ela é comum, não é minha. É uma ilustração muito usada na área de aconselhamento bíblico para ilustrar a questão do amor e do medo. E a ilustração, ela narra uma situação de perigo. E diante de uma situação de perigo, seja de um acidente, seja de um perigo iminente por meio de um assalto ou por meio de um animal feroz, qualquer que seja a ilustração, tem várias formas dela. Ela nos mostra que geralmente diante de um perigo, nós fugimos ou nós corremos. Mas se alguém a quem nós amamos está em perigo, a nossa postura geralmente é diferente. Nós arriscamos a própria vida para tentar salvar a pessoa a quem amamos do perigo. E quando João diz que o amor vence o medo, ele está mostrando que tanto o amor de Deus, quanto o amor que vem de Deus e deve ser expresso em nossas vidas e em nossos relacionamentos, nos livra de temores que muitas vezes revelam o foco voltado só para si. Por isso que ele diz que o perfeito amor lança fora o medo. Porque muitas vezes o medo ele vem de um sentimento, de um desejo egoísta, onde eu quero me proteger acima de tudo, onde eu quero que coisas ruins não aconteçam a mim. Mas quando eu aprendo a amar a Deus e amar o meu semelhante, eu me preocupo em ajudá-lo, mesmo que isso traga certo risco para mim. Então João mostra isso, e nós queremos mostrar o texto desde o versículo 7, mostrando alguns pontos que João nos mostra sobre como vencer o medo. E o primeiro deles está nos versículos 7 a 8, que nós vamos falar sobre a necessidade de conhecer o caráter de Deus. A primeira solução para vencer o medo é conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é. Basicamente é isso. Entender quem é Deus, seus atributos, o seu caráter, nos ajuda a lidar com nossos medos. E João, nos versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
João começa essa passagem, esse trecho aqui, que ele fala sobre o amor, colocando o referencial do amor, que é o Senhor. Ele diz que Deus é amor e que todo verdadeiro amor procede dele. O amor procede de Deus porque Deus é amor. E entender isso é fundamental na forma como nós lidamos com as pessoas, com os nossos medos, com tudo na vida. Por isso que João começa com a exposição do caráter de Deus. Começa explicando quem Deus é. Deus é amor e o verdadeiro amor procede dele, e a marca daquele que segue ao Senhor é o amor. Note como ele afirma três coisas. Primeiro, o caráter. Deus é amor. Segundo, que todo amor procede dele. Ele é a fonte do amor. E terceiro, que aquele que conhece a Deus vai ser marcado por esse amor. Ele afirma três coisas nesses dois versículos. Deus é amor, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se não ama, não conhece a Deus. A marca distintiva que João coloca aqui para o discípulo de Cristo é que ele ama. Porque se ele não ama, ele não conhece a Deus, porque ao conhecer a Deus, esse amor que procede de Deus chega até ele. Então João faz um raciocínio mostrando que esse caráter de Deus, esse atributo, como nós chamamos de Deus, é compartilhado com seus filhos que vivenciam essa realidade do amor, porque esse amor vem de Deus e nos atinge. Então João está mostrando que o conhecimento de quem Deus é, do seu caráter e do que acontece com aquele que é salvo, é fundamental nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E para nós entendermos bem a questão, nós precisamos definir bem aqui. Porque amor é definido de várias formas em nossa sociedade, mas a maioria delas em nossa época está vinculada a uma visão extremamente sentimental a respeito do que é amor. E não é essa ideia de João aqui, pelo menos não é a ideia principal. É lógico que Deus nos criou com sentimentos e o amor envolve sentimento, mas na nossa sociedade o amor basicamente é colocado como sinônimo de sentimento. Tanto é que quando as pessoas têm problemas de relacionamento, elas falam assim, nós estamos com problema, dificuldade porque acabou o amor. Essa é a expressão muito comum. Você já deve ter ouvido alguma vez. Acabou o amor. Do que as pessoas estão falando? Elas estão falando de sentimento. Elas estão falando de algo que se experimentava antes e que agora parece que não está mais lá, deixou-se de experimentar. As pessoas estão falando de emoções que variam. Porém, o fundamento que João coloca aqui a respeito do amor é muito mais firme do que isso. É muito mais profundo do que isso. Ele está falando de uma característica essencial, que faz parte da essência de Deus, que não é volúvel dessa forma, que não está em um dia e outro dia não está mais. É algo permanente. É algo que faz parte do seu caráter e não muda. E que, por sermos filhos dele, transformados e conhecermos a ele, deve fazer parte do nosso caráter. Amor aqui está muito mais ligado à doação em favor do próximo. A capacidade de você colocar o interesse do outro e as necessidades do outro acima das suas. Quando nós vamos para definições bíblicas de amor, a partir de Cristo, por exemplo, essas definições ficam muito claras. Quando Paulo exorta o marido a amar a esposa, ele dá o referencial de Cristo. E ele diz: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A definição ou a explicação que Paulo dá de amor naquela passagem é entrega. Como nós vemos o amor de Cristo por seu povo? Pelo fato dele se entregar e doar sua própria vida para salvar.
Deus é um Deus de amor, é um Deus que se doa. Desde o compartilhar dos atributos dele com as suas criaturas, até de entregar a si mesmo, o seu próprio filho, para morrer na cruz para nos salvar. Que nós vamos ver daqui a pouquinho, o texto vai aprofundar um pouco essa questão. Então João mostra que o conhecimento de quem Deus é fundamental. Porque se eu sei e confio, e saber aqui não é meramente intelectual, tá bom? Mas se eu sei e confio que Deus é amor, boa parte dos meus medos já se vão. Eu tenho um Deus que se doa, que é bondoso, que é generoso, que é cuidadoso para com o seu povo. E dois elementos aqui são fundamentais. E às vezes nós perdemos a capacidade de entender e de viver isso, porque nós esquecemos de dois atributos fundamentais de Deus. Alguns retiram do cenário a soberania de Deus. E aí nós temos diante disso um Deus amoroso, bondoso, mas que não governa. E aí ele é até bem intencionado com suas criaturas. Mas como ele não governa, tudo é um caos, a gente não sabe o que vai acontecer. Por outro lado, tem aqueles que colocam Deus como soberano, governante de todas as coisas, e que faz o que deseja, e faz aquilo que está de acordo com seus planos, mas que lhe falta amor por sua criação. Agora a Bíblia afirma os dois atributos. Deus governa, é soberano, e tudo que ele faz é para o benefício, para o crescimento, por amar o seu povo. Tendo esses dois atributos em mente, o que nós podemos temer? Eu tenho medo que algo aconteça na minha vida. Deus está no controle e se acontecer vai ser para o seu bem. Eu tenho medo que tal situação. Deus governa. E se ele achar que isso é o melhor, ele vai fazer isso para você por amor, para o seu crescimento, para o seu benefício. Quando os dois atributos são colocados em perspectiva, não há motivo para temer. É o argumento que Jesus usa em Mateus ao falar da ansiedade. Olha, o Pai Celeste, ele cuida das aves, ele cuida das flores. Você acha que ele não vai cuidar de vocês? Aí ele usa uma expressão, uma pergunta: homens de pequena fé. Temos um Deus que governa e cuida e ama. E entender isso é fundamental. João começa com esse entendimento básico e necessário. O caráter de Deus. Lembrar, meditar, colocar isso na sua mente, que Deus é amor, que Deus é um Deus que ama o seu povo, que cuida do seu povo, que governa todas as coisas, é fundamental para que você não viva controlado pelo medo. Para que você não viva angustiado pelo medo. Para que você não viva paralisado pelo medo. Então João começa mostrando o caráter a partir da essência de Deus. Depois ele vai mostrar isso através da própria obra de Deus. Isso está nos versículos 9 a 10. Então, além de conhecer o caráter de Deus, é conhecer o que Deus faz, conhecer a sua obra. Olha o que os versículos 9 e 10 nos dizem. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Note a explicação ou a manifestação do amor que João explica aqui. Ele começa dizendo: Deus é amor. Todo aquele que ama, o amor procede de Deus, todo aquele que ama conhece a Deus. Mas como esse amor se revela? Como ele se manifesta a nós? João fala: nisto se manifestou o amor, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Eu sei que para, pelo menos, a maioria de nós presentes aqui, essa mensagem é o centro da nossa fé e algo
que nós já sabemos. Algo em certo sentido até elementar, básico na nossa profissão de fé. Quando nós celebramos a ceia daqui a pouquinho, nós vamos celebrar isso. Cristo ter vindo e se entregado na cruz por nós para nos salvar. Mas nós não podemos perder a dimensão disso. Nós não podemos esquecer a grandeza deste ato. Porque não tem como você pode, e eu sei que às vezes a gente, diante de filmes, diante de manifestações, nós falamos e às vezes até nos emocionamos com expressões de amor, mas não tem nada que se compare ao que João está falando aqui. Não há nada comparável. Você pode pensar na maior expressão de amor que existe sobre a face da terra. O único exemplo que João pode dar a respeito do amor de Deus é o fato do próprio Deus, o ofendido pelos nossos pecados, se entregar e morrer na cruz para nos salvar, e sendo que nós éramos inimigos dele. Não tem expressão maior de amor. João mostra que essa obra de Deus, a obra de Cristo na cruz, é a manifestação plena do amor divino. Não tem nada que possa se comparar a isso. E entender isso é fundamental. Conhecer o que Deus fez nos leva à compreensão e mudança, inclusive nos nossos medos. E note que toda referência bíblica às nossas mudanças, sejam elas na nossa mente, sejam elas nos nossos sentimentos, sejam elas nos nossos relacionamentos, estão vinculadas a isso. O referencial é sempre esse. A Bíblia mostra assim: está com dificuldade de perdoar seu irmão? Então lembra do perdão que Cristo te deu na cruz. Está com dificuldade de amar o seu próximo? Então lembra do amor de Deus em Cristo na cruz por você. Ah, você está sendo dominado pela ansiedade, pelo medo? Então lembra que um Deus amoroso cuida de você. Inclusive se entregou por você. Toda referência bíblica volta para esse ponto. Porque ela é a expressão máxima. E João volta para cá e nos chama a atenção com relação a isso. Conhecer o tamanho do amor de Deus é fundamental. É como se João estivesse olhando e falando assim para os seus leitores: mas como você está com medo disso? Se você já sabe que Deus é amor, e é amor a tal ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por você, pecador que era inimigo dele, e por que você está com medo? Se Deus já demonstrou um amor tão grande. Ele usa o exemplo máximo para dizer e para mostrar a irracionalidade de muitos dos nossos medos. Puxa, Deus já morreu na cruz para me salvar dos meus pecados e eu estou com medo disso aqui. Eu não tenho mais condenação porque eu estou em Cristo e eu estou com medo disso aqui. É por isso talvez que Jesus lá no Evangelho diz assim: não temam aqueles que podem só tirar a vida. Eles não podem fazer mais nada além disso. Eles só podem tirar a vida. Aqueles que matam o corpo. Não temam esse. Temam aquele que pode, além de matar o corpo, colocá-lo no inferno. E não está falando do diabo não, está falando de Deus. Ali. Quando João vai expressando o caráter, a grandeza, a obra de Deus, do Filho unigênito de Deus, ele mostra: é nisto que consiste o amor. Não é no fato de que nós amamos a Deus. Isso não parte de nós. Isso não é iniciativa nossa. O amor consiste em Deus, no versículo 10, ter nos amado
e enviado o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mais para frente, um texto, nós vamos chegar lá, João vai falar que nós só amamos e só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Sem o amor divino sobre nós, não existiria nenhuma expressão de amor verdadeiro da nossa parte. Porque muitos dos nossos amores, e até aqueles que a gente acha que são os mais verdadeiros, muitas vezes são egoístas e contaminados pelo pecado. Já parou para pensar nisso? E até as declarações muitas vezes mostram isso. Nossa, eu amo tanto essa pessoa porque ela me faz tão bem. A partir do momento que ela começa a fazer algo que desagrada, eu já não amo. Porque o amor muitas vezes é egoísta, é voltado para si. Eu amo porque me faz bem. Eu amo porque me dá o que eu quero. Eu amo porque de alguma forma me agrada. Por isso que o texto de Jesus no Sermão do Monte, ele muda a perspectiva. E ele fala assim, olha, se vocês amam aquele que vos ama, isso aí até o incrédulo faz. A grande diferença está na capacidade de amar o inimigo. Porque dele você não recebe nada. Lá é só doação. Que é o que Deus fez conosco. Éramos inimigos dele e ele se doou em nosso favor. Então note como até a nossa perspectiva de amor muitas vezes é contaminada pelo nosso próprio coração pecaminoso. Ela é manchada pelo egoísmo. E João mostra que o exemplo máximo de amor aqui está revelado na obra de Cristo, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então conhecer essa obra, essa manifestação do verdadeiro amor é fundamental em tudo, inclusive no lidar com nossas emoções, inclusive no lidar com os nossos temores. Então João vai mostrando que é necessário conhecer a Deus, que é necessário conhecer a obra de Deus, e em terceiro lugar, é necessário conhecer a transformação que Deus faz no seu povo. Versículos 11 a 16 dizem assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos parar aqui, a gente vai até o 16, como eu falei, mas vamos por partes aqui, para a gente não perder o foco do texto. Versículos 11 e 12 dizem qual é a primeira transformação que acontece com aquele que é alcançado pelo amor de Deus. De acordo com o texto aí. O que é esperado daquele que recebeu o amor de Deus? Que ame o seu próximo. Versículo 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, você recebeu isso, então você compartilha isso, você vive isso. Se você recebeu amor, você deve espalhar amor. E aí ele diz assim, uma expressão que parece estar até um pouco fora de contexto. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Por que ele está falando isso agora, né? Do nada assim. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Qual que é a ideia de João aqui? A ideia de João é que o Deus invisível, que ninguém jamais viu, é visto através quando nós vivemos os seus atributos. Quando nós amamos, espelhamos e mostramos Deus. O homem foi criado, né, desde Gênesis, isso fica claro, como a representação visível do Deus que não se vê, do Deus invisível. Ele deve representar Deus, ser imagem de Deus. As pessoas deveriam olhar para o salvo, principalmente depois da queda, para aquele regenerado em Cristo, e enxergar quem? Enxergar o Senhor, enxergar as características do próprio Deus, enxergar a imagem de Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, em nós. E João fala que isso se dá por meio do amor uns para com os outros, por meio da capacidade de você se doar,
ajudar, auxiliar o seu próximo. Fazer o seu irmão crescer na fé, investir a sua vida na vida de outro. Nós vivemos em uma sociedade individualista e nós corremos dessas coisas, porque isso exige compromisso. Amor exige compromisso. Amor ao próximo não se dá em um evento. Você não faz em um evento. Nós gostamos de eventos. Nós somos a sociedade dos eventos. Algo que é muito legal e que não precisa de muito compromisso. Dura um tempo. Dura um fim de semana. Dura um período pequeno. Nós gostamos de eventos e nos sentimos bem com eles. Eles nos fazem bem, mas eles não trazem a realidade do compromisso. Nossa sociedade não é sociedade de relacionamentos de longo prazo, porque eles exigem compromisso, porque eles mostram que vão ter dificuldades, e que é aí que se demonstra o amor. O amor não se demonstra quando está tudo bem, quando não tem problemas, quando está tudo legal. O amor se mostra na dificuldade do relacionamento, no conflito, no relacionamento com aquele irmão que te perturba, no relacionamento com aquele irmão que não tem muita afinidade com você, que parece que as coisas não encaixam. É lá que o amor é revelado. Com aquele que dá tudo certo, não precisa. João mostra que essa realidade do amor que transforma o filho, aquele que conhece a Deus, aquele que se relaciona com Deus, envolve investimento no próximo. Amar uns aos outros é a marca distintiva. João fala isso desde o seu evangelho. As pessoas vão saber que nós somos filhos de Deus se nós tivermos amor uns pelos outros. É isso que distingue a igreja. Não é ter uma grande banda. Não é ter um grande pregador. Não é ter grandes ministérios. A marca distintiva da igreja de Cristo é o amor uns pelos outros. É isso que faz diferença. Uma grande banda o mundo pode pôr aqui, melhor do que a gente aqui. Uma pessoa que fala bem, tem vários ótimos oradores aí. Estrutura, organização. E eu não estou menosprezando essas coisas, elas são boas e úteis para o crescimento da igreja. Mas o que faz a diferença é o amor pelo irmão. Isso aí o mundo não pode dar. Só ama aquele que procede de Deus. Verdadeiramente. Amor divino. De doação. Só aquele que procede de Deus é que João está falando aqui. Só assim é manifesto. Só assim a igreja tem sua distinção. O texto continua, versículos 13 em diante, vai passar outras características de transformação que Deus faz nos seus filhos. Versículo 13 diz: nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós temos pelo menos mais duas características que João nos dá aqui. A primeira é a fé em Cristo, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Toda transformação parte disso. João está inclusive combatendo um falso ensino na sua época, na sua carta. Nós não vamos entrar muito nesse foco aqui, mas ele fala da necessidade de confessar a Cristo como Senhor, confessar que Cristo é o Salvador, que veio em carne e morreu na cruz para nos salvar. Esse é o primeiro ponto que ele coloca aqui. E o segundo é a permanência nele. Outra característica distintiva de transformação que João mostra é a permanência. Aquele que é do Senhor e foi transformado pelo Senhor, permanece.
Perseverança é marca do cristão verdadeiro. Tanto é que João vai falar nessa mesma carta que alguns saíram do meio deles porque não eram. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas o verdadeiro crente permanece. É por isso que nós temos expressões da Bíblia que diz que da perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitos interpretam mal esses textos, porque acham que a salvação está no perseverar. Mas o que João está mostrando é que a perseverança é resultado, é consequência. Aquele que recebeu o amor de Deus, permanece nele. E Deus permanece nele, e ele em Deus, num relacionamento, numa comunhão, numa intimidade. Então a marca que João vai colocando aqui de transformação que o amor de Deus produz em nós, é que nós nos tornamos pessoas firmes, perseverantes, que creem em Cristo e que amam uns aos outros. São as marcas que João vai dando. Ele está distinguindo, porque tem muitos falsos mestres ali naquele contexto. E ele está fazendo distinção entre aqueles que conhecem o Senhor e aqueles que não conhecem. Entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. Os verdadeiramente cristãos, eles permanecem, eles creem, eles amam uns aos outros. Essa é a marca distintiva que João vai colocando. E saber disso, conhecer a transformação que Deus faz, nos ajuda em nossos relacionamentos, nos ajuda em nossos medos, porque muitas vezes, a nossa dificuldade de relacionamento é por medo. Muita gente admite isso conscientemente, muita gente nem percebe isso. Mas às vezes nós deixamos de nos relacionar, de nos doar em favor do outro, porque nós temos medo de nos ferir. Porque nós temos medo de nos relacionar profundamente, e de sermos decepcionados, e de sermos feridos, e de sermos machucados. Mas eu quero dizer para você que isso é igreja. Pelo menos nessa realidade. A igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ela está reservada para os céus. Nessa realidade aqui, a igreja ainda tem suas máculas e suas rugas. Ela é imperfeita. Por isso que os escritores bíblicos já partem desse pressuposto. Quando eles falam assim, perdoe. O que ele está falando? Que alguém vai te ferir. Não é o óbvio? Se você tem que perdoar, é porque alguém vai te ferir. É isso que vai acontecer. Se você se relacionar, se você me ver como pastor aqui no domingo, pregando, você vai falar, aquele homem ali não tem defeito. Agora, se você for lá na minha casa, viver comigo, com meus filhos, com a minha esposa, você pode perguntar para eles, eles vão apontar meus defeitos, meus erros. Porque quanto maior o relacionamento, nós vamos ferir uns aos outros. E é nessa dinâmica que nós crescemos. E se nós temos medo dessa dinâmica, nós nunca vamos crescer. Nós nunca vamos desenvolver como igreja de Cristo. Quanto mais próximos nós vamos nos ferir, mas nós vamos desenvolver as virtudes do Evangelho, nós vamos aprender a perdoar uns aos outros, nós vamos ter misericórdia, compaixão, amor e crescer. Enquanto nós mantivermos relacionamentos superficiais, talvez nós não vamos sofrer, talvez nós não teremos certas dificuldades, mas nós vamos continuar na superfície. Nós não vamos demonstrar o amor de Deus. Nós vamos continuar vivendo voltado para nós mesmos. Porque nós não estamos entrando no desafio que João está nos mostrando aqui, de viver o amor de Deus na prática, nos relacionamentos, no dia a dia. Além disso,
Chegando ao texto do versículo 18, versículos 17 e 18, João nos mostra a necessidade de conhecer, além do caráter, da obra e da transformação de Deus, a segurança que Deus nos dá. Versículos 17 e 18 dizem assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João fala aqui da confiança que o cristão tem, que tira o medo, por causa que ele já recebeu o amor. E é um amor, como Paulo fala, que não tem nada, absolutamente nada, que possa nos separar desse amor. Paulo fala isso aos Romanos, quando diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, e ele dá uma lista de exemplos: tribulação, fome, espada, ele dá uma lista de exemplos. Ele fala: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que João fala aqui, sem dar tantos exemplos, é basicamente a mesma coisa. Por causa do amor que nós temos a confiança. Até no dia do juízo nós temos essa confiança. Podemos manter essa confiança, por causa que não existe nada que pode tirar o amor de Deus para conosco. Inclusive nada que você faz. Entenda isso. Isso é salvação pela graça, como as Escrituras ensinam. Você não fez nada para ser salvo. Foi a graça de Deus na sua vida. Não é obra sua. Não é porque Deus te acha bonitinho, não é porque Deus te acha bonzinho, não é porque você fez alguma coisa para Deus. É a graça de Deus na sua vida que te salva. E se você não fez nada para merecer, não tem nada que você possa fazer para perder. É a mesma graça que salva, é a graça que mantém. Porque se nós pudéssemos, por um momento, perder a salvação e o amor de Deus, nós o faríamos. Certamente o faríamos. E João mostra aqui esse amor que tira o medo. Tira o medo por quê? Porque não depende de nós. Não depende da nossa capacidade. Depende do amor de Deus para conosco, que nos dá confiança. O verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Não há motivo para temor, porque tudo aquilo que tem realmente valor já nos está assegurado em Cristo. Você não pode perder nada de valor, de real valor, de valor eterno, já está assegurado em Cristo. É o que João nos mostra aqui. E por fim, para fecharmos o texto, João nos incentiva a terminar exercendo e conhecendo esse amor que procede de Deus. Versículos 19 a 21 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João volta àquele tema inicial, falando que o verdadeiro amor só é possível porque ele veio primeiramente de Deus. Nós só podemos amar porque Deus nos amou. Isso significa que o verdadeiro amor só é possível para aquele que conhece o amor de Deus e que está em relacionamento com Deus. Senão ele vai ser um amor falso, egoísta, como a gente falou. E que ele é obrigatoriamente expresso no relacionamento com o próximo. Obrigatoriamente. João não dá outra alternativa aqui. Ele fala assim: ó, se você odeia seu irmão e diz que ama a Deus, você está mentindo. Na verdade, ele é mais enfático do que eu. Ele diz: é mentiroso.
É a expressão dele aqui. Você já pode detectar. Está dizendo que ama a Deus e odeia o irmão, não se relaciona com o irmão, não perdoa o irmão, não quer saber de... Mentiroso. Note que ele está fazendo uma distinção na sua carta. E esse texto é muito sério. O reflexo do amor de Deus em nós é o nosso amor ao próximo. Se eu entendo o quanto Deus me amou, eu vou amar meu próximo. Não existe outra alternativa. Ah, mas ele é... Não importa. Ah, mas ele faz... Não importa. O amor de Deus por nós nos leva a amar o nosso irmão. E o argumento de João é bem simples. Se você não ama quem está na sua frente, que você consegue ver, tocar, como você vai amar a Deus que você nem vê? Mas a nossa sociedade, parece que ela se tornou especialista nisso. Porque é fácil nós amarmos as pessoas que sofreram na tragédia em Brumadinho. Que estão longe de nós e não requer compromisso nenhum nosso. Mas é difícil nós amarmos o nosso irmão que está ali com a gente todo dia. É mais fácil a gente amar emocionalmente, sentimentalmente, aquilo que não requer compromisso de nós. E nós nos sentimos bem fazendo isso. Nos sentimos boas pessoas. Quando nós vemos uma tragédia e oramos por isso, e é bom orarmos por isso. E ajudamos financeiramente, e é bom se você tem condição de fazê-lo também. E mudamos a nossa foto do perfil no Facebook. Isso não traz valor nenhum. Mas quando exige o meu tempo, quando exige o meu esforço, quando exige parar e ouvir e conversar, quando exige ser paciente, dar suporte, se envolver verdadeiramente com o próximo, aí está o verdadeiro teste que João está falando. Amar a Deus, que é invisível, amar a Deus, que está muito mais relacionado, às vezes, na nossa perspectiva, aos nossos sentimentos, muitas vezes é fácil e parece nos fazer bem. Eu amo a Deus, hoje eu fui no culto e eu senti a presença de Deus. Nenhum problema com isso, tá bom? Mas é subjetivo. Até porque o próprio João diz que, na verdade, o amor a Deus é provado de forma prática. Pela obediência e pelo amor ao irmão. Então João mostra que o verdadeiro amor de Deus transforma a forma como nós enxergamos as pessoas e nos relacionamos com elas. Transforma a nossa perspectiva sobre quem nós somos e sobre quem são as pessoas ao nosso redor. E nos leva a amar, nos leva a nos doarmos em favor do nosso irmão. E só isso, só a vivência e a realidade desse amor que vai tirar o foco de nós mesmos, que vai tirar muitos dos nossos temores injustificados por uma atenção voltada demasiadamente para si, e nos vai fazer enxergar o Senhor em primeiro lugar, o amor a Deus e o amor ao próximo, tirando nossos olhos dos nossos desejos, dos nossos temores e nos fazendo olhar para quem está ao nosso redor. Vamos orar.